Shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus venha abençoar você, trazer coisas boas, que a paz do Senhor esteja sobre sua casa, que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, mais um dia abençoado, para a glória de Deus, mais um dia com saúde, com vida, né? Agradeça a Deus nos detalhes, né? Às vezes está passando uma prova ou luta, sabe, querendo desistir, não desanima. Lá na frente você vai entender tudo que você passou. A revelação de Deus vai compensar. Sabe? Continua na fé, persevera, levanta. Vai ficar facinho pro inimigo? Fácil pro diabo assim? Não é hora de desistir. Olha pra frente. Olha, acredita. Deus, ele é fiel em nome de Jesus. E a promessa vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Hoje a palavra está lá em Romanos. O Espírito Santo me direcionou essa palavra, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, versículos 5 e 7. 5, 6 e 7, fala assim: Mas, se as injustiças que cometemos servem para Deus mostrar que age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como pessoas que costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essa palavra. Deus, ele é o único que pode julgar o homem. Ele é o único que corrige. Ele é o único que pode convencer do pecado. É Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele. O que a gente somos? Cooperadores. Cooperadores do Evangelho, da glória de Deus. Deus nos usa, para glorificar o nome dEle. Nada é feito pela força do nosso braço. Às vezes a gente tá ali pregando e a gente se olha a pessoa, não tá acontecendo nada. Mas tá acontecendo. Aos seus olhos não acontece. Mas dentro dela já tem muita coisa mudando. Então é Deus que dá o crescimento espiritual, a santificação. Não é pela força do nosso braço. Não é pelo nosso querer, do nosso jeito, ser do nosso jeito. Então entenda. Lei da semeadura. Lei da semeadura. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta amor, você vai colher amor. E é isso. Deus, ele dá na mesma proporção. Ainda mais quando a gente não entende, não se arrepende. Acha que é assim Deus. Quando a pessoa, ela não pensa para falar, ela não pensa para julgar, ela nem conhece a Deus. Não conhece. Tem que ter reverência. Tem que ter temor, não é assim falando o que quer falar, não. Tudo tem que ter direcionamento do Espírito Santo, né? Aconteceu um caso, ontem eu fui para a igreja, e uma pessoa veio conversar comigo. Eu vi que ela estava meio aflita, daí eu fui conversar com ela. E eu falei, e aí, você quer se batizar? Dia 25 vai ter batismo. Ela estava super empolgada. Eu vi que já tinha dado uma boa mudança. Só no semblante, o jeito de falar. Ela falou, eu ainda tô com muitas questões que eu preciso entender, com dúvidas. E daí eu falei, mas como assim? Eu falei assim, você crê que Jesus é um suficiente salvador seu? Então, você pode já, Porque o trabalho não é nosso, é do Espírito Santo. Então, só vai acontecendo, é só você querer se permitir. E nisso, a pessoa já veio, mas eu fui num culto lá, eu fiquei mal. Eu falei, mas por quê? O pastor, da igreja começou a falar, acho que ele falou uns 30 minutos sobre, porque a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar acabar com essa raça do homossexualismo. Falei, meu Deus, o que é isso? Ela falou,
E eu tampei meus ouvidos, comecei a falar com Deus ali. Ai, Deus, pelo amor de Deus, não tem misericórdia. E ela ficou nervosa, ali ela já ficou confusa. Porque você entende que tudo que sai do altar é Deus falando. É Deus direcionando. Mas como que a pessoa vai entender? A pessoa tá na carne, em cima do altar. Eu falei, misericórdia, não acredito. Eu falei, não pense nisso não. Né? Comecei a conversar com ela, falar com ela. Eu falei assim, a obra, né, sua é com o Espírito Santo. E pode ter certeza que não é em relação a isso. É a santificação e a purificação. Não tem a ver com a sua sexualidade, não. E daí ela ficou mais calma, conversando com ela, dei uns direcionamentos. Mas cadê a vigilância? Meu Deus, aonde que Deus fala que é a mão do homem que vai acabar, que vai banir, que vai expulsar? Entenda, quando algo não é da vontade de Deus, pode orar, pode jejuar, fazer campanha, tacar a mão na cabeça, tentar expulsar, não vai acontecer. Não vai, porque não é da vontade de Deus. A gente tem que ter discernimento. Só acontece coisas que é da vontade de Deus. Deus não vai ouvir coisas que Ele não vai poder fazer nada por você. Entenda o seu lugar. Entenda que você é barro e pó. Foi Ele que fez e Ele quem decide. A última palavra é dele. É tudo dele, tudo é para Ele. E a glória é dele. Não tem mãos humanas, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas a gente tem que entender que é a lei da semeadura. Se você planta maldade e julgamento, é isso que você vai colher. Lei da semeadura. Pecado é aquilo que você escolhe fazer. Escolhe adulterar, escolhe a imoralidade, escolhe a mentira, escolhe a fornicação. Tem nada a ver com aquilo que você não escolhe. Pecado não é aquilo que você não escolhe. Você já nasce assim. Né? Então, a gente tem que ter vigilância em questão de julgar, principalmente, né, em cima do altar. Porque ali você está em nome de Deus, não é em seu nome, não. Você está em nome de Deus. Então tem que ter reverência e temor. A gente tem que pregar a palavra. Pregar a palavra. Deixar o Espírito Santo fazer a obra. Que ele faz a obra, ó, de dentro para fora. Jó capítulo 4, versículo 8 diz assim: tenho notado que os que aram campos de maldade plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça, colheita. Então não tem como Deus pedir misericórdia lá, depois que tá colhendo só coisas ruins e não sabe o que tá acontecendo, né? Aí pede misericórdia. Mas você vai colher tudo aquilo que você plantou. Tudo tá escrito lá, tudo que foi falado tá escrito. Você vai colher. Vai doer? Pode doer, mas Deus dá graça para suportar. Porque Deus, ele é poderoso. Ele não vai deixar um filho sofrer, perecer. Ele vai dar graça para você suportar, mas vai ter que aguentar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. Uma pessoa plantar, é isso mesmo, colherá. Colossenses capítulo 3, versículo 25 diz assim: e quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Então não tem essa, né? A nossa cabeça, a gente acha que é alguma coisa perante Deus, a soberania de Deus, a sabedoria. A gente somos servos, a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente somos cooperadores do Evangelho, somos pecadores. Temos que se arrepender todos os dias, se consagrar para estar perto de Deus. Não é de qualquer jeito. O Evangelho não está dentro da sua cabeça, mas é pelo poder do Espírito.
Então, seja quem for, se é gente de estatura alta, baixa, nome famoso, vai colher tudo aquilo que plantou, vai colher. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vai prestar conta. É Deus quem julga. É Deus quem convence do pecado. Então não adianta ficar apontando, não. Se o Espírito Santo não convencer, nada vai acontecer. Porque não é no nosso momento. Não é na força do nosso braço. A gente quer uma mudança que é dos nossos olhos carnais. Não é da vontade de Deus. Então pode orar, pode fazer o que for, não vai acontecer nada. Porque Deus só ouve aquilo que é da vontade dele. Quando você se submete à vontade dele, não é assim. Não é assim, não. Então, por isso que a gente tem que ter temor. Falar, nossa, Senhor, tem misericórdia. Será que eu posso falar sobre esse assunto? Perguntar, não é assim, falando coisas da carne. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem faz crescer. De modo que não importa quem planta e nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então é Deus quem dá o crescimento. Olha aqui, isso significa que o crescimento, seja espiritual ou natural, é um dom de Deus, não o resultado de ações humanas, por mais boas que sejam. Então, pode estar ali ajudando a pessoa todos os dias. Não é na sua hora, é pela sua oração e pela sua fé. A única coisa que muda é a oração e fé. Mas a gente ainda tem que o quê? Submeter à vontade de Deus. Então, às vezes você vai. Uma vez eu fui num culto, eu estava inquieto sobre algum assunto, e eu fui num culto. Eu precisava de uma direção, algum conforto da palavra de Deus. O culto nem começou, foi um vídeo de entrada. Eu só ouvi uma frase, e aquilo ali o Espírito Santo já falou comigo, já era. E eu falei, nossa, confortou já meu coração e tipo, não foi na pregação, não foi no louvor, não foi na palavra de oferta que Deus falou comigo, foi no vídeo de entrada. Então entenda o trabalhar do Espírito Santo, né? Você vai ouvir coisas ali que uma palavra às vezes vai confortar o seu coração, você vai entender todo o seu processo. Então não é assim na força do braço. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Jesus não deixou, ame uns aos outros como a si mesmo. Só isso. Que é porque para você saber lidar com o diferente, saber lidar com a pessoa que não é igual a você, que não pensa igual a você, e sim respeitar, entender o seu lugar. E cada um cuidar da sua própria salvação, não se perder tentando salvar o outro da forma que você quer e não que Deus quer. Amém? Que a gente entenda essa mensagem hoje, que tudo que a gente plantar de maldade, a gente vai colher. Que a gente possa se arrepender e entender o nosso pecado. E deixar que Deus faça o trabalhar através da nossa fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos está ensinando, Senhor. Que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Que a gente tenha vigilância. Porque é o Senhor quem julga o homem e julga o mundo, assim conforme a tua vontade. Que a gente possa se submeter à sua vontade e orar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, que a gente entenda essa palavra hoje. E que a gente não peque mais diante de Ti. Que a gente tenha a reverência em nome de Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.